O tema que me foi dado é o das subvenções fiscais, e aí todo mundo pensa nos benefícios do ICMS, e a sua tributação pelos principais tributos federais, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, por um lado, e o PIS e COFINS, por outro. Eu vou começar a fazer uma exposição, levando em conta a legislação, em primeiro lugar, depois eu vou abordar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ e do CARF, e finalmente chegarei a uma conclusão. Com relação à legislação, nós sempre afirmamos em livros, artigos e congressos que o direito tributário é extremamente complexo. E é mesmo, mas nem sempre. Há casos em que o direito tributário não é complexo. Há casos em que a legislação não é complexa. E mesmo assim o judiciário brasileiro não as decide. Eu não diria que esse tema que me foi dado seja um tema banal, é um tema difícil, mas é um tema cuja legislação, com o mínimo de estudo, por pouco tempo, é possível de se entendê-la. E aí eu dividi a legislação em algumas etapas. Vou pensar no IRPJ e na CSL. A primeira etapa, longínqua, inicia-se com a lei que funda o Imposto de Renda entre nós, que é o Decreto-Lei 1598, 77, e nele, primeiro, de forma inaugural, se faz uma diferenciação entre subvenções para investimento e subvenções de custeio. Afirmamos que as subvenções de custeio se destinam ao capital de giro das empresas, configuraria uma entrada tributável, e as subvenções para investimento, as subvenções outorgadas pelo poder público destinadas à expansão dos projetos, a novas atividades das empresas, não seria tributada e deveria ser contabilizada diretamente numa reserva de capital e não poderia ser distribuída ao sócio. Então, há uma racionalidade distinguível aqui. Em primeiro lugar, um recurso que entra para o capital de giro da empresa, que pode ser distribuído ao sócio, sem nenhum controle. Em segundo lugar, um tipo de entrada, que é a subvenção para investimento, que se submete a alguns requisitos e que não é tributada. Com as leis, já aí depois, muito tempo depois, com as leis que adaptam a contabilidade do país aos padrões internacionais, e depois com as leis que trazem essas mudanças para o âmbito do direito tributário, nós temos uma mudança nesse quadro. E a mudança é de determinar que todas as subvenções passem pelo resultado da empresa e que posteriormente sejam contabilizadas numa reserva, não propriamente as reservas de capital, que foram abolidas, mas um tipo de reserva de lucro, um tipo novo de reserva de lucro, que é a reserva de incentivos fiscais. Isso é o conteúdo das leis 11.638, da lei 11.941 de 2009. E a lei 12.973 de 2014 consolida essas regras, inclusive com algumas normas, digamos assim, anti-abuso, determinando que os sócios não podem primeiro reduzir o capital e depois recompô-lo, que na hipótese de recomposição do capital é preciso usar primeiro as reservas legais, depois esse tipo de reservas. Mas eu diria que mantém-se a mesma lógica de diferenciar entre subvenções de custeio e subvenções de investimento. Esse é o quadro legal que nós temos. E eu destacaria o seguinte: no âmbito das normas complementares, no âmbito da legislação que a Receita Federal emite para os auditores fiscais fiscalizar as empresas, havia uma interpretação antiga, desde 78, no parecer normativo, que era uma interpretação, digamos assim, restritiva, exigindo que, para as empresas se beneficiarem desse tratamento das subvenções para investimento, era necessário que as empresas demonstrassem um controle, ou mecanismos de controle, para certificar que aqueles recursos de fato foram usados em novos investimentos, em novos ativos, e também que houvesse uma sincronia perfeita entre o momento da entrada do recurso, o momento da sua aplicação. Então eram normas rígidas que começaram na década de 70, com parecer normativo, e depois, a partir dos anos 2000, nós temos essas duas instruções normativas que tratam do tema. E o último capítulo da legislação, e certamente o capítulo que motivou a colocação desse tema nesse congresso, porque afinal de contas o tema não é novo, o último capítulo é a Lei Complementar 160, que trata do ICMS, que trata da convalidação, da legitimação
dos benefícios ilegais e inconstitucionais do ICMS, essa norma determina que esses créditos, digamos assim, dispensados do ICMS, configurarão, eu coloquei ali entre aspas, são considerados subvenções para investimento. Então, havia, como eu já disse antes, no entendimento da Receita Interna, que era preciso seguir vários requisitos, além da forma de contabilização e além da não distribuição, era preciso demonstrar assim, o sincronismo das aplicações, etc. Vem a Lei 160 e diz: os benefícios do ICMS são considerados subvenções para investimento. E também, expressamente, vedou que se condicionasse a sua não tributação pelo imposto de renda a outros requisitos não previstos naquele artigo, o artigo 30. Então, a Lei 160 altera a redação do artigo 30, incluindo 2 parágrafos, e o conteúdo desses parágrafos é exatamente esse, com o acréscimo de que essa nova regra se aplicaria também sobre os processos em curso, numa aplicação retroativa. A Procuradoria da Fazenda, os órgãos internos, usando a Lei de Responsabilidade Fiscal, etc., como já foi brilhantemente exposto na primeira palestra, se posicionou contrariamente à aprovação desses parágrafos. Mas o Congresso Nacional, aliás, como já é quase regra no Brasil, o Congresso Nacional derrubou o veto do Executivo. Então, prevaleceu exatamente as determinações do Congresso Nacional. Expliquei a legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro, depois vou dar as minhas conclusões a respeito desse tema. Com relação à legislação das contribuições do PIS e do ECOFINS, o quadro é mais simples ainda. Nós temos a vigor um artigo incluído, um dispositivo de lei incluído nos textos da Lei 10.637, 10.833, afirmando expressamente que não serão tributáveis pelo PIS e pela COFINS as receitas decorrentes das subvenções para investimento. Então, na legislação do PIS e da COFINS, isso é o único que nós podemos encontrar. Em 2014, esse dispositivo foi inserido, antes de 2014 ele não existia. Bom, quais foram as perguntas? E o professor Walter as anunciou logo quando me chamou. As perguntas que constam do próprio título da minha palestra são: subvenções para custeio e investimento, podem os benefícios estaduais sofrer a tributação dos tributos federais? A minha resposta é: se forem caracterizadas como subvenções para investimento, não serão tributadas. Se forem caracterizadas como subvenções para custeio, serão tributadas. E quais são os requisitos? Na minha opinião, com a Lei 160, foram derrubados aqueles requisitos que constavam das normas complementares da Receita Federal e eram aplicados por muitos julgados do CARF, no sentido de se exigir a demonstração do conteúdo dos benefícios. Era preciso que o conteúdo do Estado de Goiás, que a legislação do Estado de Goiás, de Minas, determinasse claramente que só poderia ser aproveitado o benefício com novos ativos, com a expansão da fábrica, etc. Isso, com a Lei 160, não pode mais ser exigido. A questão do sincronismo, etc. Teria, e essa é uma questão a que eu respondo negativamente, teria, portanto, a Lei 160 abolido completamente a distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio, de maneira a simplesmente dizer que todas elas não serão tributadas? Na minha opinião, não, por uma interpretação impossível de se fazer diferente do próprio texto da Lei 160, em que ela afirma: obedecidos os requisitos, ou além, não se pode exigir outros requisitos além dos já previstos nesse artigo. Então, não vejo como dizer que a Lei 160 teria abolido as distinções entre as duas formas de subvenção. Vejamos agora a jurisprudência. Como você sabe, eu tenho um grande, digamos assim, um grande amor acadêmico pela crítica da jurisprudência. E eu começo pela jurisprudência do STF, que, mais uma vez, se mostra contraditória. Vejam, o STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da tributação pelo PIS e da COFINS, pelo PIS e pela COFINS, dos créditos de ICMS. Ele reconheceu em 2015, nesse número aqui, 835-818. Temos que julgar o caso.
entre os 100 e poucos temas de repercussão geral já reconhecida que estão ali dormindo nos gabinetes do STF para serem algum dia julgados. Dizia eu que me parece contraditório que eles tenham feito isso em relação ao PIS e COFINS, declarado que se tem uma questão constitucional, mas na questão da constitucionalidade da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre os mesmos benefícios de ICMS, o Supremo disse não é uma questão constitucional. O ministro Marco Aurélio, que invariavelmente considera as questões constitucionais, disse no seu voto que ela é realmente contraditória. Nós já decidimos aqui em 2015 que o PIS e a COFINS tem um arcabouço constitucional, se isso é receita ou não, aqui nós temos que também, se o imposto de renda tem arcabouço constitucional, também teríamos que decidir da mesma maneira. Mas em 2017 aqui se decidiu. Mas essa decisão não vai prevalecer, por quê? Porque o STJ constitucionalizou, como diz o ministro Marco Aurélio, constitucionalizou a mais não poder a questão, na medida em que em 2017, mais ou menos nos mesmos dias em que o Supremo declarava que a questão não era constitucional em relação ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, o STJ, a primeira sessão, julgando um recurso de embargos de divergência, decidiu que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro não poderiam incidir sobre as subvenções. E eu tenho sérias críticas a esse acordo. E vou aqui gastar alguns minutos me mantendo no tempo para criticá-lo. Veja, a ratio decidente desse acordo, na verdade, são várias. Uma é a imunidade recíproca. Apesar de, na fundamentação do acordo, não haver uma linha sobre isso, na ementa afirma-se que não pode a União, no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro, levar em conta esses benefícios na base de cálculo, porque isso são valores do Estado. Se são valores do Estado, a União não pode botar na mão. Então, diria eu, também não pode a União cobrar imposto de renda sobre os salários pagos pelo Estado. Aliás, é uma grande tese que, por falar em repercussões exógenas ou exógenas, como foi o tema anterior, pode ser começado a ser desenvolvido no mercado. Bem, além disso, e aí me lembro da palestra do professor Roberto Ávila, que ocorreu, muitos dos senhores devem ter assistido, no início desse congresso, no início desse 22º congresso. Ao invés do STJ, que é o responsável por interpretar e dar a última palavra sobre a legislação infraconstitucional, ao invés do STJ olhar para o que diz a legislação infraconstitucional, o STJ simplesmente ignora completamente a lei do imposto de renda que existe desde 1977. É incrível isso. O acórdão de 30 e poucas páginas, não há uma linha sobre o Decreto-Lei 1598, sobre a Lei 11.941, sobre todas as outras leis. A impressão que eu tenho é que realmente o direito tributário desse, assim, de leis e decretos, é alguma coisa assim considerada muito pedestre pelos ministros das Cortes Superiores. O que os guia são realmente normas maiores, são princípios maiores. Então, o que se traz como fundamento nesse acordo? O princípio ético republicano. Em segundo lugar, o princípio da subsidiariedade entre a relação entre a União e os Estados. Além disso, e aqui eu mais uma vez faço um elogio a uma pessoa que para mim hoje em dia é o grande valor do direito constitucional brasileiro, que é o professor Conrado Ubner Mendes. O professor, no primeiro dia, o professor Ricardo Lodge fez menção ao seu brilhante artigo recente sobre o consequencialismo. Afirma-se nesse acordo, se nós permitimos, porque quem manda são os ministros do STJ, não é a legislação. Se nós permitirmos isso, vai haver uma indevida competição entre a União e os Estados com relação a benefícios fiscais. Como assim? Qual competição? Qual é o levantamento econômico para afirmar que isso vai... Se nós permitirmos essa tributação, ficará prejudicada a capacidade do Estado de conceder benefícios. Se nós permitirmos isso, ficará prejudicada a própria, e aqui eu vou citar exatamente o termo que
que foi dito. Ficará comprometida a credibilidade dos estados para conceder os benefícios. Ora, eu acho que cada um aqui tem uma interpretação da lei federal, e tenho certeza que muitos dos senhores vão discordar de mim quanto à interpretação da legislação, mas se o nosso Tribunal Superior, responsável por dar a última palavra sobre a legislação infraconstitucional, julga um tema de tanta relevância e simplesmente ignora a legislação, não é que eu esteja discordando da interpretação que foi dada à legislação infraconstitucional, porque isso é comum. Estou dizendo que houve uma total. E veja o que se afirma ainda em relação a isso. Voto do relator. Voto dessa maneira, abre aspas, em especial porque o pleito da Fazenda está fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Desde 1977, há uma lei, um decreto-lei que tem força de lei, há outras leis, e afirma-se, o ato está fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Depois fala do princípio republicano, dos princípios éticos, etc. E aí chegamos ao voto vista. O voto vista. Prepare-se. Diz o voto vista. Fiquei bastante entusiasmado com o voto do relator. Poucas vezes vi, em quase 30 anos de magistratura, um assunto de direito tributário elevado a uma culminância tão alta. Eu estou falando sério. Há nos tribunais superiores brasileiros uma relutância a interpretar coisas que para eles são pedestres. Legislação, palavras como provisão, reservas, essas coisas nós não entendemos, não queremos entender. Nós lemos a Constituição. E aqui eu lembro, já que nós estamos homenageando nesse congresso um grande tributarista, professor de todos nós, que é o professor Sacha, talvez haja uma interpretação equivocada e perversa das palavras do professor Geraldo Ataliba. Eu vi poucas vezes o professor Geraldo Ataliba falar em público, realmente era um orador magnífico. E me lembro dele dizer, não me chamem de tributarista. Ele considerava isso uma ofensa. Há muita gente nova aqui que não conhece a história do direito tributário brasileiro. Ele dizia, eu quero ser chamado de constitucionalista. Essa frase merece duas interpretações, uma boa e uma ruim. Uma boa é, claro, o direito tributário tem raiz na Constituição, não é possível haver um bom tributarista sem que ele conheça a Constituição, perfeito. Agora, a interpretação ruim, que é a que prevalece nos tribunais brasileiros, é, não quero saber de lei. Decreto, então, o que é isso? Decreto aí, isso não é para mim. Eu quero falar da Constituição, e mais. Não é da Constituição, essas regrinhas aí da Constituição, são dos princípios. Não é à toa que, nesse acordo, se fala em ponderação do princípio, em vamos levar em conta a subsidiariedade disso e daquilo. E termino, porque também é muito do gosto dos ministros das Cortes Superiores as citações literárias, a demonstrar uma erudição. Disse o Vista, e agora eu termino. Tudo isso deve ser julgado à luz da, abre aspas, vocação autoritária do Estado brasileiro e da herança imperial de Dom Pedro I, que eliminou, como muitos sabem, diversos patriotas nordestinos entre 1817 e 1824, como Frei Caneca, arcabuzado no Ponte das Cinco Portas, em Recife, tenho dito. Decreto-lei de 1598, nada. Lei 11.000, nada. Mas protegeu-se a honra do doutor Frei Caneca. Que, aliás, é uma figura que eu admiro muito. Aliás, todos admiramos, não é que nada contra o Frei Caneca. É simplesmente a favor da legislação. Bom, a jurisprudência do CARF, agora eu termino essa crítica ao STJ. Então vejam, o que o professor Humberto Ávila criticou na primeira palestra contra a tendência que ele segundo ele, se abate sobre o Supremo de desconsiderar as competências tributárias, ela vale para os dois lados. Não me parece correto pensar que haja um movimento na jurisprudência para prejudicar os contribuintes, para alargar e deixar o Estado tributar. Esse panprincipiologismo, me desculpe a expressão, essa porra louquice principiológica, vale para os dois lados. Vale para os dois lados.
Não é um movimento orquestrado pelo fisco contra o contribuinte, nem vice-versa. Esse exemplo demonstra isso. No caso do CARF, o que me parece é que, com a Lei 160, não há mais condição dos julgadores, dos conselheiros, exigirem todos aqueles requisitos de sincronia, etc, etc. A Lei 160, bem ou mal, e não vou aqui dar a minha opinião sobre como os estados vêm fazendo a guerra fiscal, se eu gosto ou não gosto disso. O fato é que a lei disse isso, os congressistas decidiram isso. Com relação ao CARF, então, essas duas correntes devem se unificar, como eu disse. Agora, PIS e COFINS. Não me convence o argumento, eu conversei com alguns contadores, de que é impossível, é inconstitucional, não cabe no conceito de receita a consideração desses créditos. Em primeiro lugar, porque o legislador, e sei que para os tribunais superiores é uma heresia, numa discussão tributária, falar de legislador, falar de decreto, falar de medida provisória, e descer do pedestal dos princípios éticos que fundam a civilização ocidental, porque é isso que merece a nossa atenção. Se o legislador do PIS e da COFINS disse que não se considerará como receita as receitas de subvenção de investimento, a contrário senso, ele está considerando, ainda que seja inconstitucional, mas aí eu teria que dizer que é inconstitucional. Ele está considerando que as subvenções que não sejam para investimentos seriam tributáveis. E redução de custo, se eu digo que algo é redução, eu não sou contador, mas se eu digo que algo é redução de custo, eu não estou afirmando que por isso não é receita. Não, certamente os créditos do ICMS não são faturamento. Não faz parte do faturamento da empresa a redução de um imposto. Mas a redução de uma dívida não me parece que possa ser excluída do conceito de resultado. Aliás, os próprios pronunciamentos do órgão contábil determinam que isso cruze pelo resultado. Então, me parece que o CARF até deveria levar em conta que isso está sob a jurisdição do STF, que reconheceu a repercussão geral. Agora, uma questão interessante. Não me parece cabível que nós consideremos que, vamos pegar um exemplo em Minas Gerais, a empresa X conseguiu perante o Estado, e hoje em dia, todas as empresas grandes no Brasil não pagam ICMS por débito e crédito. Elas pagam por um percentual da receita, mediante convênios feitos com o Estado. O ICMS já sofreu completamente uma mutação constitucional. Eu me sinto envergonhado em cometendo uma fraude quando na PUC ensino os meus alunos do ICMS falando aquela coisa de débito e crédito. Na verdade, ou as empresas estão no Simples, e aí não tem débito e crédito, ou são grandes empresas, e aí fazem um acordo ali com os representantes do Estado e vão pagar como percentual da receita. Agora, os créditos presumidos que os Estados concedem, eu não posso dizer que esses créditos presumidos cheios, e aí eu coloquei no finalzinho aqui, questão um pouco explorada, da subvenção equivale ao crédito presumido cheio, não me parece que eu possa dizer que tudo isso deva ser considerado uma redução do imposto. Porque, veja, a empresa tem débito e crédito, ela tem 18% na saída, mas tem também direito a créditos. Se eu digo e falo, bom, esqueça os créditos, você teria direito a eles, e nós vamos eu vou te dar um crédito presumido. Ora, não posso dizer que aquele crédito presumido seja exatamente a redução do imposto. A redução do imposto é a diferença entre uma coisa e outra. Então isso é preciso que se leve em conta. E aqui termino com as conclusões. Primeiro, sobre o STJ, eu acho que não precisa... O STJ não, né? Não estou fazendo uma crítica ao tribunal. Estou fazendo uma crítica a esse acordo, né? E acho que a doutrina brasileira tem que criticar com a mesma veemência os acórdãos insustentáveis como esse, que favorecem o fisco, os acórdãos sustentáveis que favorecem os contribuintes. A Lei 160 aboliu completamente a distinção? Bom, poderia ter abolido. Não acho que seria inconstitucional que o legislador abolisse, mas o fato é que está escrito ali que, desde que respeitados os outros requisitos do artigo 30. Né? Então, quais são os requisitos? É aquela forma de contabilização, a não distribuição aos sócios. O argumento de redução de custo não é receita para mim, não me convence. Se o PIS e COFINS ainda fossem cobrados pelo faturamento, aí sim esse argumento seria procedente, mas não é o caso. E, finalmente, acho que alguém já disse isso aqui, o meu amigo Guilherme, que certamente uma conclusão, uma previsão, não é preciso ter bola de cristal, que esse tema... O professor Walter pode continuar na pauta do Congresso por mais 5 ou 10 anos, que ele não vai ser resolvido tão cedo. Obrigado.